Eu sou Maria Dirce Ribeiro Gontijo, meu apelido é Didi, sou professora de História da Rede Estadual de Minas Gerais. Hoje eu vou estar aqui com você, né, para mais uma aula e o nosso tema hoje será do mercantilismo ao capitalismo. Na aula anterior, né, a gente viu a formação dos Estados modernos europeus. A gente viu também que, né, os primeiros países que se formaram e conseguiram formar realmente o Estado Nacional foi a Espanha, né, e Portugal. Na aula de hoje, né, nós vamos estar entendendo um pouquinho o que foi essa política, né, mercantilista, como que foi esse sistema mercantilista, né, na Europa e que foi depois disseminado para as suas colônias. Nós vamos então, né, estar vendo as transformações ocorridas nesse período. A gente vai estar vendo a importância das colônias nesse processo, né, nesse processo do mercantilismo. A gente vai estar vendo também que, né, as bases econômicas para o mundo moderno veio do mercantilismo para hoje estar, né, sendo o nosso capitalismo, que é o regime econômico adotado quase que no mundo inteiro. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Para você, qual que é o valor que o dinheiro tem? Tem várias respostas para isso, não é? Porque depende de qual situação, né, em que eu preciso desse dinheiro, de que você precisa desse dinheiro, da sua família precisa desse dinheiro. Aí vamos lá, então. Tem aqui, não é, uma moeda de R$1. E tem aqui uma imagem, né, do tio Patinhas, que é muito popular, que é uma figura, não é isso, né, das revistas em quadrinhos, que é uma pessoa que era extremamente capitalista, né, e que mostra para a gente o tempo todo a afinidade que ele tem para o dinheiro, apesar que ele não gastava quase nada ou não gasta quase nada. Bem, essa pergunta, então, ela pode ser respondida de várias maneiras, porque vai depender realmente como que esse dinheiro é medido, né? Para mim, ele pode servir para uma coisa, se eu quero comprar uma comida, se eu quero comprar, né, um computador, se eu quero comprar um joguinho de videogame, depende, né? Então, o dinheiro, na verdade, ele vale segundo o interesse de cada pessoa e de cada momento que ele está vivendo. Aí, você consegue imaginar, né, se ainda hoje, ao invés da gente ter esse dinheiro, essa moeda, para a gente estar indo no supermercado, para estar indo, né, na loja, na papelaria e comprar o que eu quisesse, se ainda hoje não existisse moeda, papel moeda, e eu tivesse que fazer só trocas? Será como que isso seria, né, na minha vida, né, na sua vida, na vida da sua família? Bom, a importância, então, né, desse momento histórico é descobrir realmente o que esse sistema mercantilista trouxe de base, né, para a nossa forma de comércio, de comercialização e de como essa moeda é colocada hoje, né, no nosso mundo moderno, na nossa atualidade. Mas aí, então, nós vamos estar vendo aqui, né, como que os países fizeram, né, para estar acumulando, né, esse dinheiro dentro das suas fronteiras. Quais que foram as características principais que levaram, principalmente, Portugal e Espanha, que a gente vai estar pormenorizando aqui hoje, né, para estar se enriquecendo. Como foi que esses países, né, quais foram as formas que esses países arrumaram, né, para estar ajuntando dinheiro dentro das suas fronteiras? Vamos lá, então. O mercantilismo, então, ele surgiu, né, no século XV, ele vigorou do século XV ao século, né, XVII, e os estados, então, nos estados modernos, que primeiro se centralizaram, que eu já coloquei que é Portugal e Espanha, né, mas teve outros países na Europa também, né, como a Itália, a França, né, que também foram bastante fortes nessa questão do mercantilismo.
tá? E aí, então, essas práticas econômicas, né, que o mercantilismo, a palavra já nos fala que ela vem da palavra mercantil, não é isso? Que é de mercado, que é de comércio, ela, então, é que vai dar todas as bases para o nosso capitalismo, né, na atualidade. Trouxe uma figura ali bastante interessante, né, um gifzinho que mostra, né, o quanto era importante eu ter metais preciosos dentro da minha fronteira. O mercantilismo, então, né, essa proposta, né, de sistema, ele acreditava que quanto mais, né, metais preciosos, principalmente ouro e prata, eu tivesse dentro das minhas fronteiras, mais rico e mais poder eu teria. Né? Por isso, então, a busca, né, incessante, né, de metais preciosos. Mas, para isso, eles teriam que estar, né, fazendo colonização de alguns territórios para estar, né, conseguindo adquirir esses metais, né, que eles tanto desejavam. Nós vamos ver aqui agora, então, né, como que esses estados usavam, né, para lucrar financeiramente e como que eles exploravam, né, esses territórios, essas colônias que eles, né, conseguiram colonizar. Bom, as características, então, do mercantilismo, né, eu poderia dizer para você que os reis, né, na verdade, quando formou os estados nacionais, esses reis, eles tiveram o apoio da burguesia mercantilista. Essa burguesia foi quem? Foi uma classe, uma nova classe que surgiu lá, né, com o fim do feudalismo, né, o senhor feudal, ele então foi aquela classe que surgiu através do comércio depois das cruzadas, tá certo? E eles então se enriqueceram já tendo como base o comércio, né, de mercadorias que não existiam dentro da Europa por várias situações. Eles, então, teriam que estar buscando isso, né, em outros locais, até muito por causa da questão do clima europeu, que não favorecia, né, a produção de várias matérias-primas, né, para que esse comércio fosse feito de forma, né, lucrativa. O Estado, né, fez um controle, né, muito forte dentro das suas fronteiras. Então, na verdade, esse comércio ele era todo controlado, né, pelo Estado, né, numa forma de protecionismo, que nós vamos estar vendo aqui na frente com mais, né, com mais clareza, para que realmente esse mercantilismo, essa forma, né, de processo, ela se fortificasse ali dentro e a metrópole conseguisse fazer realmente, de fato, né, esse controle sobre tudo que entrava e saía, né, lá do seu território. Bom, trouxe aqui uma imagem, né, que é mostrando aqui, né, de um mapa, mostrando a questão, né, das moedas e como que era importante essa entrada, né, de pedras, de metais preciosos dentro das suas fronteiras. Uma outra característica é a questão do metalismo. Esse metalismo, ele também foi conhecido como bulionismo, tá? Ele foi muito usado, né, Na verdade, ele é uma teoria, né, onde a riqueza do país era medida pela quantidade de metais preciosos, que eu já coloquei, e o país que mais utilizou, né, dessa característica do metalismo foi a Espanha, tá? Aí, na verdade, o que ela fez? Ela conseguiu retirar esses metais preciosos das suas colônias que ela conseguiu na América, tá? Esse metalismo, ele foi conhecido também como bulionismo, mas o bulionismo, ele ficou mais conhecido dentro da França, tá? Mas, na verdade, é uma coisa só, metalismo e bulionismo. Uma coisa que vale a pena chamar a atenção aqui, que a Espanha, né, por causa da sua necessidade mesmo de metais preciosos, né, ela sugou tanto essas colônias americanas dela, que rapidamente, né, a fonte de riqueza deles se esgotaram.
Uma outra característica é a balança comercial favorável. O que seria essa balança comercial favorável? É um termo econômico que representa as importações e importações de um estado, de um país. O que significa quando a balança está, né, favorável? Eu preciso de quê? De vender mais do que eu compro. Então, isso eu tenho que exportar mais do que eu importo. Porque se eu, né, vender menos e comprar mais, eu vou ficar no vermelho, eu vou ficar negativa. Seria como, né, se você tem aí R$100, né, e você gasta 110, você vai estar ficando, né, com R$10 negativo. Que você vai ter que arrumar alguma forma de estar conseguindo esse dinheiro para repor. Mas se eu tenho R$100 e eu ganho mais 50, eu vou ter 150, né? Então, aí eu vou ter o quê? Um dinheiro a mais, né, do que o que eu estava devendo. Então, eu tenho que ter o equilíbrio entre o exportar, o gastar e o importar, ou seria o que eu vou comprar. Aqui tem uma gravura, uma imagem muito interessante, né, que mostra para vocês, né, para você a questão da importação e das exportações, que essa balança, para ela ser favorável, ela tem que, né, realmente ficar vendendo mais, a exportação tem que estar sempre acima da importação. Uma outra característica é o protecionismo. A própria palavra já nos remete o quê? Proteção de alguma coisa. Aqui, no caso, seria, né, o Estado, ele faz, né, a proteção das suas fronteiras. Aqui, isso significa o quê? Que as barreiras alfandegárias, né, elas são postas dentro do Estado, aumentando as tarifas de tudo que eu compro, tá? Tudo que eu vou comprar, né, eu preciso estar olhando essas tarifas. E as minhas tarifas também, né, para eu exportar, também precisam ser, né, todas equilibradas, tá? E no caso aqui, né, seria o quê? O protecionismo seria o Estado proibir, né, de exportar matérias-primas. As suas colônias, elas eram proibidas de exportar suas matérias-primas para outros países que não fosse aquele, né, que no caso é a sua metrópole. No caso aqui do Brasil, nós vamos estar, possivelmente na próxima aula a gente vai estudar isso melhor. No nosso caso aqui, quem colonizou a gente foi Portugal. A gente só poderia estar negociando, né, vendendo as nossas matérias-primas para os portugueses, ok? E aí, então, claro que essas matérias-primas, né, eu podendo estar só negociando com a minha metrópole, essa metrópole, ela ia se enriquecer, né, rapidamente, ganhando muito dinheiro, porque ela ia o quê? Manufaturar essas matérias-primas e retornava isso daí, né, com uma forma de lucro muito grande para os seus colonos. Uma outra característica é o monopólio. Esse monopólio, né, eu até já comecei a explicar aqui, que seria o quê? Né? Cada governo, cada estado, né, colocou essa lei de monopolizar tudo que era produzido dentro das colônias. Nada que produzia ali, eu poderia estar pensando, né, em vender, né, ou comercializar com qualquer outro país que não fosse a sua metrópole de origem. Tá? Essa burguesia, então, ela tinha, na verdade, um exclusivismo de compra dessas matérias-primas. Né? Isso é muito sério. Seria eu fazer um trabalho e só tem uma pessoa que pode olhar, ver e gostar do meu trabalho e colocar o preço que ela quiser por aquilo. Né? E isso, pela lógica, não é o correto, porque está sendo desleal a minha concorrência, né, ou a valorização do meu trabalho, da minha matéria-prima. Então, né, na verdade, o que esse monopólio significava? Eles compravam, né, as matérias-primas por preços baixíssimos ali, né, daquela colônia, e ele levava lá para Metrópolis, eles manufaturavam, ou seja, né, melhorava, industrializava aquilo dali, e depois ele retornava aquele material manufaturado, já industrializado, e vendia para os colonos que tinham a necessidade por
preços, né, muito baixos mesmo, sem a valorização devida. E uma outra característica seria a questão da posse das colônias, né? Que realmente esse mercantilismo, sem essa questão das posses das colônias, né, eles não conseguiriam fazer, né, esse mercantilismo, porque, na verdade, quem tinha as matérias-primas, quem tinha todos esses metais preciosos eram essas colônias, tá? Aí, Portugal e Espanha, então, foi realmente os dois países, né, que exploraram, né, muito as nossas colônias americanas, inclusive o Brasil, né, foi uma dessas colônias, né, que foi colonizada pelos portugueses até, né, lá no final do século, já início do século XVIII, por aí, tá? Ali uma figura, né, uma imagem muito interessante, né, uns índios, né, que eram, no caso, as pessoas que moravam aqui na colônia, que aqui estavam, sendo, né, pisoteadas, né, por um sapato enorme, né, e que vem ali, que é o colonialismo, realmente, assim, de fazer assim, eu sou escravo, né, entre aspas, né, dessa metrópole. Bom, trouxe aqui um organograma muito claro, né, muito interessante, para fechar toda essa questão que eu expliquei para vocês do mercantilismo, tá? É muito fácil de entender, na verdade. Aqui está, né, a colônia, os gêneros tropicais ou as matérias-primas, né, iriam para a metrópole numa forma de monopólio, que eu já coloquei que a colônia só podia comercializar, ou seja, né, vender, né, as suas matérias-primas para a sua metrópole. Essa metrópole manufaturava, ou seja, ela, né, industrializava esses produtos e esse produto voltava para a colônia, né, para ser revendido por preços muito altos. Dentro do que a gente viu, então, vamos praticar um pouquinho aqui, não é isso? Do que a gente acabou de aprender. Tem uma imagem aqui embaixo com 3 gravuras, né, muito interessantes, que é de uma balança comercial. Para você, qual dessas 3 gravuras representa uma balança comercial favorável? Bom, se você respondeu, né, que é a letra A, você acertou. Por quê? Né? As exportações, como eu coloquei, para a balança comercial ser favorável, essa exportação, ela tem que estar acima das minhas importações. Porque se eu tiver importação e exportação igual, eu vou estar o quê? Num equilíbrio. Eu não estou nem ganhando, mas também eu não estou perdendo. Se eu vender mais do que eu compro, eu vou estar ganhando. E o contrário, se eu comprar mais do que eu vendo, eu vou estar perdendo. Então, no caso aqui, a gravura da letra A representa, né, que essa balança comercial favorável para esse país, né, que está praticando, né, esse mercantilismo seria, então, a letra A. Retomando aqui, então, né, eu vou deixar para você fazer lá na sua casa, você faz no seu caderno, para depois você levar, né, para estar discutindo lá com o seu professor, com os seus colegas, né? Eu gostaria, então, que você voltasse, né, aí na questão, você pesquise na internet, no seu livro didático, se você tiver, né, peça ajuda ao seu pai, à sua mãe, ou ao seu responsável por você, e aí você vai pegar e completar, fazer uma lista com 10 palavras ou temas, né, que a gente viu aqui, né, durante essa aula. Aí eu já deixei aqui umas dicas, né, para você, que se você tiver conseguido colocar pelo menos 5 das 10 palavras que eu te falei, para você discutir com os seus professores, você está de parabéns, tá? Se não, leve as que você achou, né, além dessas daqui, que vai dar uma discussão bem legal também.
A nossa aula, então, de hoje está terminando. Eu espero que em breve a gente vai estar aqui de volta, com certeza, mas também torço para que essa pandemia passe logo e que vocês retornem para a sua escola. Mas, enquanto isso, fica em casa, tá? Porque é essa forma que a gente vai estar se prevenindo e ajudando realmente que cada vez, seja mais rápido essa volta às aulas. Na nossa próxima aula, nós vamos estar vendo como que foi essa chegada dos portugueses e espanhóis aqui na América, estudando um pouco melhor como que vai ser esse encontro desses dois mundos aqui, nesse novo mundo que eles deram como uma descoberta. Então, obrigada e até a próxima aula.